Eu já conversei um pouco com vocês sobre a Babilônia, o Egito, a Pérsia e seus desenvolvimentos. Agora, vamos falar de um local que originou muitas coisas que vemos até hoje na nossa sociedade. As Olimpíadas, a mitologia que vemos nos filmes, a filosofia que aprendemos na escola. E em uma das cidades, Atenas, é onde vai surgir a democracia. Me chamo Bia e hoje eu vou explicar para vocês a história da Grécia Antiga. Mas antes desse desenvolvimento todo citado, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, algumas comunidades nômades começaram a se fixar ao sul da Península Balcânica. São eles os micênicos, eólios e jônios. Com o tempo, eles se desenvolvem culturalmente e economicamente, utilizando a escrita e fazendo um comércio marítimo. Foi nessa época que surgiu a lenda da Guerra de Troia, contada pelos poemas de Homero séculos depois. A lenda conta que o rei Menelau teve sua esposa Helena raptada pelo filho do rei de Troia. Com isso, ele se reúne com os reis da Grécia e inicia um ataque contra Troia, enviando um presente para eles: um cavalo enorme de madeira, com um exército escondido dentro. Os reis gregos vencem e conseguem resgatar Helena. Mas essas civilizações gregas vão perder o seu brilho com a chegada de um outro povo, os dórios. Eles eram povos muito guerreiros e, quando chegaram naquele local, destruíram todas as comunidades dominadas. E como eles não utilizavam a escrita, não há muitas informações sobre essa época, além dos poemas de Homero. Mas com o tempo, algumas comunidades se juntaram e formaram cidades-estado, que vamos conhecer como as polis, marcando o fim desse período e começando o período arcaico. Por volta do ano 900 a.C., algumas comunidades vão se reunir em polis. As polis eram cidades-estado independentes uma das outras. Elas tinham leis diferentes para o convívio social e para a administração do espaço público, mas compartilhavam da mesma mitologia. Eram politeístas e seus deuses se assemelhavam aos seres humanos em forma física. As principais são Atenas, Esparta e Corinto. Nesse período, a Grécia vai se expandir para a Magna Grécia e para a Ásia Menor. As cidades da Grécia vão formar um caráter menos militar e mais civil, exceto Esparta. Atenas, por exemplo, vai virar uma oligarquia. A democracia ateniense que conhecemos só virá depois. Houve um processo para isso. Primeiro, um legislador chamado Solon concedeu a Assembleia dos Cidadãos. Ali, todos poderiam participar, mas uns tinham mais direitos do que outros. Criou também a Bulé, com 400 membros. Eles vão ser responsáveis por elaborar as pautas do dia e organizar os encontros na Assembleia. A Bulé era eleita pelos cidadãos atenienses que tivessem grandes propriedades. Mas logo Atenas experimenta décadas de tirania, que só vai acabar em 530 a.C., que é quando surge a figura de Clístenes. Ele vai consolidar a democracia em Atenas com algumas reformas. Garantiu a igualdade de todos perante a lei, fortaleceu a Assembleia dos Cidadãos, que agora todos poderiam se expressar e votar livremente, instituiu uma punição de 10 anos de exílio para quem atentasse contra as instituições de Atenas, e criou o Estratego, constituída por 10 membros eleitos. Eram os generais dos exércitos e eram votados pela Assembleia. Mas é bom notar que nem todos em Atenas eram cidadãos. A cidadania só era concedida a homens nascidos no solo de Atenas, filhos de pais atenienses e que tivessem mais de 18 anos. Foi aí que surgiu o famoso Péricles. Mas não é esse Péricles. É esse Péricles. Ele foi um dos maiores estadistas. Foi conduzido a estratego e liderou Atenas no século V. Foi um grande político e orador. Ele conduziu Atenas para o auge da potência marítima e comercial. Ficou conhecido como século de Péricles. Nessa mesma cena vai surgir grandes dramaturgos e filósofos. Surgiu até um pouco antes os pré-socráticos. Depois surgiu Sócrates, Platão, os sofistas. A gente estuda eles até hoje. Lembra das Olimpíadas que falei que os gregos criaram? Então, Atenas e as outras polis se reuniam na cidade de Olímpia e disputavam entre si. Era uma competição que abrangia vários esportes. Era um momento de harmonia entre as polis. Falando nisso, vamos falar de uma outra polis, Esparta. Como eu disse antes, as polis têm organizações e leis diferentes, certo? Então, Esparta era uma oligarquia, e o grupo dominante era os esparciatas. Eles decidiam tudo.
O topo da estrutura política estava nas mãos do Conselho de Anciãos, formado pelos chefes de famílias esparciatas. Eram 28 membros vitalícios. Eles elegiam os éforos, que era o poder executivo, e tinha 5 membros. Além disso, era uma diarquia, ou seja, 2 reis comandavam a polis. Obviamente, todos eram esparciatas. Havia na sociedade um grupo chamado periecos. Eles eram geralmente os comerciantes e não tinham muito prestígio social. Mas a maior parte da população era composta por ilotas, que eram os servos do Estado. Eles eram capturados nas áreas que os espartas dominaram. Ou seja, a guerra é muito importante para Esparta. Eles precisavam dominar os territórios para conseguir mão de obra servil e manter sua produção agrícola. Com isso, aos 7 anos de idade, o pequeno espartano já era mandado para o treinamento militar e viveria sua vida inteira como um soldado. Então, o que podemos concluir até aqui é que essas 2 principais polis tinham suas semelhanças e diferenças. Ambas acreditavam nos mesmos deuses, falavam a mesma língua e valorizavam muito os esportes. A diferença principal é que enquanto Atenas a sua honra se media pela oratória nas assembleias, em Esparta a honra se media pelo seu desempenho nas guerras. Bom, essas 2 grandes polis viviam em épocas de harmonia e tensão. E é sobre isso que vamos falar no próximo vídeo.